Olá, olha só, e se a matemática que a gente usa para descrever o universo estivesse, sei lá, incompleta? Hoje, vamos mergulhar numa teoria fascinante, conhecida como círculo trigonométrico atômico. A promessa aqui é bem ousada, viu? A ideia é substituir as incertezas da física quântica por uma geometria exata, uma geometria capaz de modelar o comportamento dos átomos e elétrons com uma precisão absoluta. Vamos tentar entender o que isso realmente significa. Aqui está basicamente o coração do argumento. De um lado, o que a teoria chama de modelo histórico, o aproximado, e do outro, um novo modelo apresentado como exato. A ideia central é que, por séculos, a nossa ciência se baseou em aproximações. Pensa só no valor de π, por exemplo. Isso acabou criando uma margem de erro em tudo, né? Da astronomia à engenharia. E o que essa teoria propõe é nada mais, nada menos que o fim dessa era de incerteza. Para a gente entender a solução que eles propõem, primeiro a gente precisa olhar para o problema, né? Pensa comigo. Calcular a trajetória de uma sonda espacial, ou, sei lá, projetar uma ponte gigantesca. Durante séculos, esses cálculos sempre tiveram uma pequena, mas bem persistente margem de erro. E a culpa seria de quem? Segundo a teoria, de constantes matemáticas, como o π, que são consideradas irracionais. Essa imprecisão, de acordo com essa visão, sempre foi uma barreira para alcançar a perfeição matemática. E é exatamente aqui que a teoria faz a sua afirmação mais ousada, mais disruptiva. Ela propõe uma redefinição completa de uma das constantes mais sagradas da matemática, o famoso número π. Então se prepara, porque a proposta aqui mexe com a base de tudo. A teoria joga no ar uma pergunta bem provocadora. E se um dos pilares da matemática, o π, estivesse simplesmente incompleto, ou, quem sabe, mal interpretado por milênios? É com essa pulga atrás da orelha que a gente é levado para o que seria a prova central desse argumento todo. Olha, a prova que eles apresentam é até que bem direta. A teoria pega uma circunferência com um valor específico, divide por um diâmetro de 2 e pronto. O resultado, segundo o autor, é uma divisão exata. E o que se faria com o π? Bem, transformaria ele completamente. Em vez daquela sequência infinita e aparentemente aleatória de números, ele se tornaria um número infinito sim, mas com um padrão que se repete. Ou seja, ele deixaria de ser caótico e passaria a ser previsível. Então, tá. Mas o que seria esse tal de π racional? Bom, seria um número que, mesmo sendo infinito, seguiria um padrão previsível, se repetindo para sempre. Isso, gente, é uma quebra total com a matemática que a gente conhece, a matemática convencional, que define o π como um número irracional, justamente porque os dígitos dele nunca terminam e nunca formam um padrão. E as consequências disso? Seriam gigantescas e imediatas. Pensa bem, se o π se torna racional, toda a trigonometria, toda ela, se torna exata. Aquelas funções como seno, cosseno, tangente, que são a base de um monte de cálculos, passariam a ter valores precisos. Seria o fim da margem de erro na matemática. Mas, a ambição da teoria não para por aí, não para só no π. Ela vai além e estende essa busca pela exatidão para outros famosos números irracionais da matemática. O autor da teoria, Clovis R.S. Jr., também olha para outro problema clássico da matemática, a diagonal de um quadrado e a famosa raiz de 2. Usando um argumento matemático próprio, ele contesta a ideia de que esses valores são irracionais. Ou seja, ele desafia um conceito que é um pilar da matemática há séculos. E a afirmação aqui é tão direta quanto a do π. Basicamente a diagonal e as raízes quadradas são grandezas racionais periódicas e infinitas. Traduzindo, assim como o π irracional, a teoria está dizendo que esses números não são aleatórios. Eles seguiriam um padrão infinito, mas que se repete. E isso tornaria eles perfeitamente calculáveis. Ok, mas como é que se valida uma ideia tão radical como essa? A teoria aponta para uma ferramenta bem moderna, o software GeoGebra. A proposta é usar esse programa para visualizar esses conceitos, sabe? Para transformar a matemática abstrata em algo prático e interativo. E, segundo eles, demonstrar que os cálculos continuam exatos, não importa a escala que se use. Certo. Com essa nova base matemática supostamente estabelecida, a teoria começa a sair do papel. Ela busca aplicar toda essa exatidão para construir uma nova visão do espaço, pulando do plano 2D direto para as 3 dimensões. O ponto de partida é pegar aquele círculo trigonométrico que a gente conhece dos livros e inflar ele para um sistema 3D completo. A ideia é que com isso seria possível fazer cálculos exatos e infinitos diretamente no espaço tridimensional, sem gambiarra, sem aproximação.
Daí, esse modelo 3D é aplicado em diferentes perspectivas, como a isométrica. Sabe aquela que nos deixa ver objetos 3D sem distorção? Então, isso, de acordo com o autor, permitiria que a gente visualizasse formas super complexas, mantendo sempre a precisão absoluta nos cálculos. E tudo isso vai se juntando até chegar num tal de plano polar 3D. Dá para pensar nisso como um GPS cósmico perfeito. É um sistema que juntaria distâncias e ângulos para mapear qualquer trajetória curva, seja de um planeta lá no espaço ou de um navio aqui no oceano. Tudo com precisão absoluta. E agora que a teoria dá o seu passo mais ambicioso. Ela meio que deixa a matemática pura de lado e tenta fazer algo incrível. Unificar os próprios blocos de construção do universo, luz, som e matéria, tudo debaixo de um único sistema geométrico. Aí a gente volta para a ideia central, a tal da trigonometria atômica. A proposta aqui é que isso não é só uma teoria matemática, seria a própria linguagem que descreve a matéria. Essa geometria exata seria então a chave para finalmente desvendar os segredos do mundo subatômico. Nesse ponto, a teoria propõe uma conexão que é, no mínimo, fascinante. Ela liga a física com a nossa percepção. A ideia é que frequência magnética, cor e ângulo racional são, na verdade, a mesma coisa, só que vistas de formas diferentes. Por exemplo, as cores do arco-íris não seriam algo aleatório, mas sim manifestações visuais de ângulos matemáticos perfeitos. E não para por aí, não. A teoria se estende até para a música. As notas musicais também seriam definidas por esses valores exatos e periódicos. Imagina só, som, luz e geometria, tudo unificado pela mesma matemática. A proposta final é que a harmonia do universo não vem de aproximações, de quase lá, mas sim de divisões geométricas perfeitas. O impacto disso, caso a teoria esteja certa, seria transformador. Pensa bem, na astronomia, a gente teria órbitas de planetas calculadas com perfeição. Na engenharia, pontes e motores projetados sem aquele erro chato da aproximação do π. E as aplicações se espalhariam por tudo. Medicina, química, geografia, navegação, a lista é enorme. E no fim, a gente fica com essa pergunta martelando na cabeça. E se fosse possível trocar toda a aproximação pela exatidão? Será que isso poderia mesmo redefinir a nossa compreensão do universo? É essa promessa bem radical que essa teoria deixa pra gente pensar. A gente agradece por terem nos acompanhado até aqui. E olha, tem um bônus na descrição com o link para o artigo científico completo e também para simulações no GeoGebra para quem quiser conferir.